Olá pessoal, na aula de física de hoje serão abordadas resoluções de exercícios sobre as leis de Newton. Questão 1. Se você saltar de um ônibus em movimento, para não cair, letra A, deve tocar o solo com o pé e seguir correndo para a frente. Letra B, deve tocar o solo com o pé e seguir correndo para trás. Letra C, deve saltar, tocando o solo com os dois pés juntos. Letra D, deve saltar na direção perpendicular ao movimento do ônibus. Ou letra E, se esborrachará no solo de qualquer forma. Bom, qual seria a alternativa que corresponde a essa questão? Bom, essa questão ela está abordando a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. Logo, a alternativa correta seria a letra A. Se você saltar de um ônibus em movimento, para não cair, você deve tocar o solo com o pé e seguir correndo para a frente. Pois, de acordo com a primeira lei de Newton, um corpo em repouso, ele tende a permanecer em repouso. E um corpo em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Então, a letra A seria a alternativa correta da questão. Questão 2. A mecânica clássica newtoniana está baseada em três leis da física, usualmente conhecidas como as leis de Newton. Sobre essas leis, é totalmente correto afirmar que, letra A primeira lei de Newton estabelece que um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme sempre que a resultante das forças que atuam sobre esse corpo for nula. Letra B. A segunda lei de Newton só se aplica para sistema de partículas de massas constantes em regime estático. Letra C. A terceira lei de Newton aplica-se, por exemplo, na interação de dois corpos de massas constantes somente quando esses se encontram em repouso. Letra D. A primeira lei de Newton estabelece que um corpo permanece em repouso ou em movimento acelerado sempre que a resultante das forças que atuam sobre ele for nula. Letra E. A segunda lei de Newton só se aplica a uma partícula quando sua massa permanece constante ao longo do movimento. Bom, qual seria a alternativa correta sobre as leis de Newton? Bom, a alternativa correta é a letra A, onde ela nos diz que a primeira lei de Newton estabelece que um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme sempre que a resultante das forças que atuam sobre esse corpo for nula, onde está se referindo à primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. Questão 3. Um corpo de massa igual a 10 kg move-se com aceleração constante de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Determine a intensidade da força resultante sobre esse corpo. Bom, para resolvermos esta questão, iremos utilizar a fórmula da segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, onde a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. A questão ela nos deu a massa, que foi 10 kg, e também a aceleração, que foi 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, pegaremos esses dados e jogaremos na fórmula. Logo, a força resultante vai ser igual a massa, que foi 10 kg, vezes a aceleração, que foi 0,5 metros por segundo ao quadrado. Logo, a força resultante vai ser igual a 5 newton. Questão 4. De acordo com a terceira lei de Newton, duas forças que formam par são reação apresentam as características abaixo, exceto letra A, mesmo módulo, letra B, mesma direção, letra C, sentidos opostos, letra D, atuam em corpos diferentes, ou letra E, anulam-se uma a outra. Bom, de acordo com esta lei, que é a terceira lei de Newton, ela nos diz que todas as forças elas surgem aos pares. Ou seja, ao aplicarmos uma força sobre um corpo, que é a ação, recebemos desse corpo a mesma força, que é a reação, com o mesmo módulo e na mesma direção, porém com sentido oposto. Então,
Só lembrando que esta questão ela nos pede a alternativa errada. Bom, de acordo com a terceira lei de Newton, a força par, ação, reação, elas têm o mesmo módulo, têm a mesma direção e têm os sentidos opostos, e também elas atuam em corpos diferentes. A única alternativa que não condiz com a terceira lei de Newton é a letra E, que ela nos diz que as forças elas anulam-se uma à outra, e isso não é verdade. Logo, a alternativa errada desta questão é a letra E. Questão 5. Na tabela seguinte, apresentamos as acelerações adquiridas por três corpos A, B e C, quando sobre eles atuam as forças indicadas. Bom, podemos concluir que qual será a alternativa correta em relação a essa questão? Bom, para resolvermos ela, iremos utilizar a fórmula da segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, onde a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Vamos analisar o corpo A. Bom, aplicando os dados do corpo A na fórmula, temos que a massa de A vai ser igual a 20 kg. E aplicando os dados do corpo B na fórmula, temos que a massa de B vai ser igual a 5 kg. E aplicando os dados do corpo C na fórmula, temos que a massa de C vai ser igual a 5 kg. E analisando esses três corpos, temos que a alternativa correta será qual? Bom, a alternativa correta será a letra C. A massa de A ela vai ser maior que a massa de B, e a massa de B ela vai ser igual à massa de C. Logo, a alternativa correta desta questão é a letra C. Sexta questão. Quando sujeito a uma força resultante de 100 N, um corpo passa a mover-se com aceleração constante de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Qual é a massa desse corpo? Bom, para resolvermos esta questão, iremos utilizar a fórmula da segunda lei de Newton, que é a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. A questão ela nos deu a força resultante e também a aceleração, então devemos encontrar a massa do corpo. Bom, a força resultante foi 100 N, que é igual a massa, que é o que queremos encontrar, vezes a aceleração, que é 0,5. A massa vai ser igual a 100 dividido por 0,5. Logo, a massa desse corpo vai ser igual a 200 kg. Questão 7. Sobre a segunda lei de Newton, é correto afirmar que, letra A força resultante em uma massa pontiforme é proporcional à sua aceleração. Letra B. A força entre duas massas pontiformes é proporcional à distância entre elas. Letra C. A força entre duas massas pontiformes é proporcional ao quadrado da distância entre elas. Letra D. A força resultante em uma massa pontiforme é inversamente proporcional à sua aceleração. Bom, qual seria a alternativa correta para esta questão? Bom, segundo a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, ela nos diz que a resultante das forças aplicadas a um corpo é diretamente proporcional à aceleração adquirida por ele, sendo a constante de proporcionalidade equivalente à massa do corpo. Bom, e de acordo com o que nos diz a segunda lei de Newton, então a alternativa correta é a letra A, que nos diz que a força resultante em uma massa pontiforme é proporcional à sua aceleração. Então, a alternativa correta da sétima questão é a letra A. Oitava questão. Quais são as três leis de Newton? Bom, pessoal, esta questão é apenas para revisarmos quais foram as três leis de Newton que foram abordadas no decorrer da resolução dos exercícios. Bom, essas três leis de Newton foram o princípio da inércia, o princípio fundamental da dinâmica e a lei da ação e reação. Bom, essas foram as três leis que foram abordadas no decorrer da resolução dos nossos exercícios. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de física com resoluções de exercícios sobre as leis de Newton. Obrigada pela atenção.